Olá, no programa O Produtor Quer Saber de hoje nós vamos falar sobre o Consecana, que é o Conselho da Cadeia Produtiva da Cana. É o fórum especializado onde une todos os elos da cadeia para discutir os problemas e buscar as soluções. Quem vai falar sobre este assunto está aqui com a gente é Luiz Alberto Moraes Novaes, que é diretor tesoureiro da FamaSul, que é a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Primeiro, vamos começar dando uma ideia da estrutura do Consecana, a história, como é que surgiu o Consecana. O Consecana nasceu por uma necessidade de um relacionamento equilibrado entre os elos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. De um lado, a representação dos fornecedores de cana-de-açúcar, a parte agrícola, e de outro lado, a indústria, então representada pelas suas instituições também. A partir do momento em que o setor começou a se desenvolver no Brasil de uma forma muito rápida, né, no início, principalmente de investimentos, se criou esse modelo. Esse modelo ele começou a servir para outras culturas até hoje, não é isso? O Consecana para outras culturas também. O modelo Consecana, o sistema Consecana, ele acabou se tornando referência, justamente por ele ter tido essa eficiência de construir o equilíbrio, inclusive com a formação de preço, né? Existe uma metodologia para a formação de preço da cana-de-açúcar para que o produtor, fornecedor de cana, não fique refém simplesmente da intenção da indústria de formar o preço e pagar o produtor. Então existe um método de cálculo, existe todo um sistema de como fornecer a cana, esse relacionamento de forma que fique equilibrado. Os interesses da indústria com os interesses da parte agrícola, representada então pelas suas instituições, os produtores rurais. Para chegar no modelo que vocês têm hoje em relação ao cálculo de custos, de preços, veio numa evolução em relação a isso, até se ter aquela questão da ATR. Como é que foi essa história, desde o início, em relação a se chegar nesse consenso? Eu acho que talvez a grande virtude do sistema existia uma câmara técnica, geralmente uma universidade, com todo um fundamento para que se crie então um sistema de precificação baseado em números efetivos do mercado. As condições de mercado é que determinam o preço que vai ser pago ao produtor fornecedor. Agora, dentro dessa construção, o entendimento entre os diversos elos, qual é a maior dificuldade de se buscar esse consenso? Porque logicamente num modelo onde existem as divergências de interesses, é natural que seja assim, e mais complicado ainda quando existe uma dinâmica ao longo do tempo, né? Em algum momento desse passado bastante recente o sistema estava mais equilibrado, hoje o sistema está sendo questionado, os números já não estão correspondendo mais a uma distribuição equilibrada dos resultados da cadeia, justamente porque existe esse método de cálculo, mas as coisas vão mudando, as tecnologias vão mudando, as indústrias evoluíram. Por outro lado, a cana, que era antigamente colhida com queima, hoje é colhida cana crua, cana mecanizada, então os custos agrícolas aumentaram. Então, essa é a importância do sistema Consecana, né? Permite a revisão, hoje essa revisão está sendo demandada pelos produtores, é necessário que a indústria tenha essa consciência da necessidade de revisar o modelo para que a gente retorne então a essa situação de equilíbrio e não à toa o modelo Consecana se torna referência para outras cadeias produtivas, como você falou, né? Hoje existe Consecitros, Conseleite, é um modelo de relacionamento, não só na precificação, mas também nos métodos de como entregar a cana, como amostrar a cana, como analisar a cana. O produtor tem a prerrogativa de fiscalizar os laboratórios das usinas através do modelo Consecana, de pessoas credenciadas pelo Consecana para poder entrar na usina, fiscalizar os métodos nos laboratórios. Realmente é um sistema que a intenção é trazer o equilíbrio no relacionamento. Trazer uma transparência para todo esse levantamento, né? Porque de um lado a indústria ela vai se tornando cada vez mais eficiente no aproveitamento desta cana e de outro, você citou muito bem a questão do avanço da mecanização, da finalização da queima, né? Tudo isso, como é que está formada essa tabela hoje de preços, de custos? Existe uma fórmula, né, de cálculo e existe um trabalho feito por técnicos de captura dos preços de mercado, inserção então desses números a essa fórmula de cálculo.
para que então, através disso, os preços do etanol, dos diferentes tipos de etanol, os diferentes tipos de açúcar também, através de é uma fórmula complicada, uma fórmula grande, mas é uma fórmula que justamente procura trazer esse equilíbrio, trazendo o preço de mercado, então, para que a indústria esteja dividindo esses riscos com os fornecedores. Na época que está bom, tem que estar bom para os dois. Na época que está difícil, tem que ficar difícil para os dois. Essa é a prerrogativa do sistema. Explica mais detalhadamente a questão do ATR, por exemplo, desse índice da ATR. Ele é justo? Porque quando você tem uma qualidade ruim, principalmente questão de climática, né, você não tem esse rendimento melhor na tonelada da cana. E como é que ele funciona na prática? O ATR é açúcar total recuperável. A grosso modo, é o açúcar da cana, é a qualidade da cana. A cana tem que ter bastante açúcar para ela produzir bastante etanol e produzir bastante açúcar de fato. Então, o ATR, a gente conclui a qualidade do material que está sendo entregue na usina, através de uma amostragem que é feita nos laboratórios, na entrada da usina. Essa amostragem, então, ela passa por um laboratório e o laboratório, então, vai concluir o ATR, que vai entrar na fórmula de cálculo e é o que vai precificar, então, a cana-de-açúcar. E aí, essa evolução deste preço, dentro desse cálculo que vocês fazem, né? Vocês levam em conta todos os custos? O custo entra justamente essa é uma das demandas da revisão hoje, para que se apure todo o custo, desde a parte agrícola até a parte industrial. Calculados esses custos, a gente faz uma proporção, quanto do custo total de produção corresponde à parte agrícola e quanto do custo total corresponde à parte industrial. Chega-se a um determinado número para que então, na precificação da cana, se distribua na mesma proporção do custo. Hoje se fala em 60,5% do custo como agrícola, 39,5% como custo industrial. O fato é que esses números já não mais estão correspondendo à realidade. Então existe uma demanda dos produtores e fornecedores para que se revise esta proporcionalidade, que hoje já se fala em números bastante maiores do que esses 60,5%, que os custos agrícolas justamente aumentaram, principalmente pelo fato da mecanização, da não queima, e os custos industriais também, que eles tiveram a vantagem, lógico, do avanço, né, das tecnologias hoje de produção de açúcar e etanol. Hoje as usinas estão mais flexíveis quanto à relação ao mix de produção e isso interfere nessa tabela em relação ao destino, açúcar e álcool? O mix de produção ele é determinado pelo mercado, né? É natural que a indústria vá buscar aquilo que mais está lhe trazendo rentabilidade. E o mix também entra no cálculo da precificação, no modelo Consecana. Mas isso é natural que seja assim. A indústria ela faz a sua opção por produzir mais açúcar ou mais etanol e o produtor acaba sendo remunerado também em função do mix que a indústria escolhe de produzir mais açúcar ou mais etanol em função do momento, né? Nós tivemos um momento bastante complicado para a produção de etanol nesses últimos anos, justamente porque houve uma interferência de governo, né, segurando os preços da gasolina, consequentemente tirou a competitividade do etanol e, paralelo a isso, nós tivemos também um mercado de açúcar internacional aí que os preços abaixaram consideravelmente. Com isso, então, é por isso que nós chegamos hoje nessas dificuldades, né, que toda a cadeia produtiva vive, mas ainda a gente vê com bons olhos daqui para frente. Parece que vamos estar retomando para que o segmento esteja se desenvolvendo novamente nos próximos anos. É interessante nessa abordagem os diversos ciclos que nós tivemos, né, com investimento principalmente do capital estrangeiro e dentro de uma realidade, como você falou, de controle de preços do governo, né, que houve que agora esperamos que essa mudança tenha sido para melhor. Essa mudança agora do cálculo da Petrobras, isso pode ajudar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o mercado precisa ser soberano, né? Toda vez que existe uma interferência de governo, a gente sabe que não sustenta. A gente já sabia disso desde o começo. Essa interferência seria periódica, ela seria temporária, né? E infelizmente, ela traz muito mais malefícios do que benefícios. Hoje né, toda a sociedade paga esse preço de uma interferência que, por um pequeno espaço de tempo, ela pode transparecer satisfatória, mas nós estamos pagando esse preço hoje. No fim, os combustíveis vão subir porque não existe governo que aguenta segurar preço por um longo período. Isso, logicamente, foi uma atitude eleitoreira.
E agora todo o setor está em grande dificuldade, né? As usinas estão em grande dificuldade, tem muitas pessoas, trabalhadores, produtores, trabalhadores que eu digo não só na agricultura, mas também na parte industrial, todo um rol de pessoas aí bastante grande que está prejudicado porque o setor deixou de investir, o setor está passando sérias dificuldades, muitas unidades industriais fecharam, né? Agora nós precisamos trabalhar a retomada, né? Então, entre aspas, nós estamos pagando a conta dos erros do passado.